Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, A Voz do que Clama no Deserto, e a mais uma programação aqui de momento, o quadro Momento de Reflexão, onde vamos estar a considerar o tema que tem como título Por que o justo sofre? Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Neste momento pedimos a Tua bênção, a Tua direção, sabedoria do alto, graça, para podermos, Senhor, refletirmos sobre esse assunto que se torna uma incógnita, Senhor, e até aos olhos, nossos olhos, sem a compreensão da Tua palavra, até mesmo uma incógnita insolúvel. Para tanto, Senhor, nos ajuda nesse momento e que pela Tua palavra podemos aqui, Senhor, buscar o equilíbrio com respeito a essa pergunta e a razão de o ser. E ser isso uma realidade. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que nós oramos, Te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui em Jó, capítulo 16, versículo 16 e 17, como base para essa reflexão. Onde aqui já é um pronunciamento de Jó, mais uma vez em defesa, depois do comentário dele comentou, 2 capítulos, depois Jó se defendeu, Bildade, depois Jó se defendeu e agora ele faz novamente. Zofar ainda não entrou na questão aqui. Porém, dentro desses dois versículos, me chamou a atenção essa expressão aqui, Jó aqui usou, em que passamos a conhecer mais um ponto aqui da vida de Jó. Então aqui, capítulo 16, versículos 16 e 17 diz, Jó falando, o meu rosto todo está inflamado de chorar. King James está aqui do meu lado, ela diz, está vermelho e arde de tanto chorar. E há sombras escuras sobre as minhas pálpebras. Aqui James já diz, olheiras profundas e escuras tomam meus olhos. E no versículo 17, que eu estou lendo aqui junto com a Bíblia aqui em James, tá bom? Embora haja violência nas minhas mãos, embora não haja, observe, não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Aqui ela diz assim, apesar de jamais ter agido com violência e de sempre ter orado com sinceridade. Observe a declaração de Jó. Observe a declaração de Jó, amados. Ele expõe a sua defesa, porque foi justamente essa questão, essa incógnita, que foi a causa do quarto sofrimento de Jó. Perda da família, perda dos bens, perda da saúde e o porquê. Haja vista que pela leitura bíblica, da questão do parecer do escritor sacro a trazer o livro de Jó ao nosso entendimento e conhecimento, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, nós vemos também no capítulo 2 a ratificação de Deus com respeito ao caráter de Jó, a integridade de Jó. Então, logo, esse livro ele vem justamente para trazer a realidade dessa possibilidade do porquê que o justo sofre. Por que razão alguém que prima
por buscar a Deus, por, por fazer a vontade de Deus, por santificar dia após dia, em todo esse sentimento, todo esse comprometimento, toda essa voluntariedade, diante ainda dos nossos limites, porque pela fé no Senhor Jesus, nós agora somos tidos por Deus como justos. Mas por que ainda, se somos justos diante de Deus, pela fé no Senhor Jesus e na obra que o Senhor realizou no Calvário para que isso acontecesse e foi aceito por Deus, porque o sofrimento ainda ele é na nossa vida? Há razões que aqui eu vou trazer, duas, e há essa terceira que é que compõe o livro de Jó. A primeira razão, porque ainda que sejamos pessoas de bem, e ainda somado o fato do temor a Deus, em buscar sempre pautar não só nossas palavras, atitudes e com respeito ao que é justo, ao que é certo, ao que é correto, ao que é do agrado de Deus, e ainda sofremos neste mundo. A primeira razão é porque ainda estamos em um mundo de pecado. Aqui nós somos peregrinos, amados. Ou como cristão ou não. Ainda que eu não seja um cristão, eu que vos falo, não fosse um cristão, porque eu sou, pela misericórdia de Deus. Mas se não fosse, ainda seria um peregrino aqui. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. A questão está toda, está em para onde estaremos permanecendo na eternidade. Porém, a questão de peregrinar, ela é tanto para o ímpio como para o que estão esperando a vinda do Senhor. Os que estão em Deus, em Cristo Jesus. Somos peregrinos. Porém, estamos num ambiente, né, em que o pecado ele é um fato. E por conta do pecado, né, e atitude da vida de muitos, nós sofremos por isso, amados. Pela malignidade que ainda reside no coração de muitos, e por conta das suas atitudes em pecado, é porque nós sofremos. E quando nós vamos ver, eu vou abrir para vocês, quando nós vamos para Romanos, capítulo 8, 18, melhor dizendo, não é 8, né? Capítulo 8. 18 não tem. Capítulo 8, a Romanos, versículo 22. Observe o que diz a palavra de Deus, para que entendamos isso. Primeiro, Paulo, por entender isso, ele diz assim, olha, vou abrir para vocês agora. Observe as palavras de Paulo. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo que ele tinha compreensão que aqui, enquanto que estivesse, a dor e o sofrimento seriam um fato e passaríamos por estes momentos nas suas diversas vertentes e esferas. Porém, Paulo, por entender isso, ele diz, não, isso aqui é passageiro, mas ela existe. E o justo ele sofre por conta da questão do pecado. E aqui na sequência fala sobre isso. Quando ele diz aqui, ó. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. No versículo, ó. Portanto, a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, que é o diabo, que sujeitou ao pecado. Aí diz aqui, não há esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, que é pecado, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porém, diz aqui no versículo 22, olha, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E você sabe qual é a razão disso? É o pecado no mundo, por conta das atitudes, por conta da corrupção dentro da política, por conta da corrupção, né, dentro da própria família, por conta da corrupção até mesmo dentro do trabalho, onde que você tem se mostrado um bom empregado, um bom funcionário, pautando pelo futuro da sua empresa, pelo bem da sua empresa.
mas ainda assim você, dentro desse procedimento, você acaba sofrendo por conta daqueles que não pensam como você pensa, por conta daqueles que agem diferente do modo que você age e que tem você até mesmo como puxa-saco dentro do serviço ou qualquer outra qualificação, e aí passam aí a agir contra você e você sofre e você às vezes não entende por que eu tenho que passar por isso. Se o bem que eu quero é o bem da empresa, o bem daqueles que estão comigo, compartilhando do quadro de funcionários, dependente da função que exerça. Porém, ainda assim, você sofre porque há pecado, há corrupção ali neste meio. Segunda razão por que o justo sofre, porque, estou falando de justo porque o demais sofre pelas consequências do pecado. O pecado em si já traz como si o sofrimento e a dor, em consequência final a morte. Segundo lugar, nós sofremos porque estamos em meio a uma batalha espiritual. Estamos em meio a uma batalha espiritual. O cenário do mundo é um cenário de guerra, onde Satanás, e é o príncipe deste mundo, inflige justamente essa questão toda do sofrimento para que eu e você, e todos quanto em Cristo Jesus, aos olhos de Deus, somos justos, a exemplo de Jó, e vemos a sofrer por conta dessa guerra espiritual, a qual Jó, já aqui nesse segundo ponto, ele nos deixa claro, porque o sofrimento de Jó estava sob o alicerce de uma acusação do diabo, mas não só nessa esfera. Em tantas outras esferas, o nosso sofrimento, ainda que sejamos de Deus, por conta dessa guerra espiritual. A exemplo de Apocalipse, em que o Senhor diz que o diabo iria pôr, um grupo de irmãos por 10 dias em sofrimento, em dor, e que era para eles, e que muitos deles iam chegar até morrer, mas que permanecesse fiel a Deus. Por conta de quê? Por conta desta guerra espiritual. E quantas não são recorrentes à advertência a nós a questão da vigilância, a questão desse embate espiritual. Porém, o que precisamos fazer, além dessa compreensão aqui, do porquê do sofrimento do justo, é que nós devemos que nos fortalecer nele, nos fortalecer em Deus, como diz Paulo em Efésios 6, capítulo 10, fortalecer no Senhor a nossa luta. Vamos ver? Efésios, capítulo 6, versículo 1, ou versículo 10, melhor dizendo. Finalmente, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firme contra a cilada do diabo. E por que isso? Cilada do diabo. Se fala do cilada do diabo, fala de uma guerra espiritual. Ele diz, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes do mundo, desta terra, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então aí está a segunda razão por que o justo sofre. E por último, por que o justo sofre? Porque ainda que sejamos justos, isso não nos exima da dor. Quando dos propósitos de Deus. Nós vemos isso em João 9:3, quando os discípulos, ao sair do templo, olharam ali para o Senhor Jesus e perguntaram, vendo aquele cego de nascença. Só tinha um buraco, ele é cego. E a Bíblia diz que os discípulos perguntaram, indagaram ao Senhor Jesus, por que ele é assim? Por conta do pecado dele ou dos seus pais? Aí o Senhor Jesus, no capítulo 9 de João 3, responde, não é nem por conta dele ter pecado ou dos seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus. Havia um propósito ali na questão daquela enfermidade desde nascença. E ali naquele momento a glória de Deus se manifestou quando Deus, o Senhor, curou, juntando a lama ali
cuspindo sobre a terra, vendo a lama e passando sobre os olhos daquele cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele voltou com as suas vistas restauradas. E tudo isso aconteceu e estava nessa situação para que a glória de Deus se manifestasse através daquela situação. Era um propósito de Deus. E o Senhor Jesus disse que não foi por conta do pecado, nem dele nem dos seus familiares. Logo, eles estavam na condição de que aquele sofrimento não tinha causa nele, mas nos propósitos de Deus. Assim como é Jó. Jó, no momento em que, na sua contemporaneidade, ele não sabia do que nós sabemos agora. Justamente para entendermos a razão desta incógnita. Por que o justo sofre? O mundo em pecado, guerra espiritual, e por que não somos livres de sofrer, ainda que sejamos filhos de Deus e que velamos pela sua palavra e buscamos viver uma vida em santidade, à luz da sua vontade. Ainda assim, alcançando um conceito como Jó alcançou diante de Deus, ainda assim, se há um propósito de Deus, porque havia um propósito, havia algo ali acontecendo nas esferas espirituais e celestiais, quando dessas duas ocasiões que o diabo ali se manifestou. Então, Jó, ali, ele sofria por conta que havia um propósito de Deus, como diz aqui o texto. Porque ainda que sejamos justos, isso não nos exime da dor, quando dos propósitos de Deus. O que nós precisamos compreender e descansar sobre as palavras do apóstolo Paulo é, como ele diz, no capítulo 8, versículo 18, de que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito debaixo, melhor dizendo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que possamos compreender sobre o equilíbrio e que, fora essas três, poderá ter várias outras razões por que o justo sofre. Porém, esses três, à luz da Bíblia, já nos traz uma referência, nos traz uma resposta com respeito a essa incógnita quando residente, né, a nossa ignorância e a esse antagonismo aparente. Porém, o mundo está em pecado, o sofrimento é inevitável. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Segunda razão, por conta de uma guerra. Uma guerra que não há bandeira branca. Uma guerra que só se findará na glória, quando tudo isso for desfeito. Porque maior justo foi o Senhor Jesus, o qual sofreu por mim e por você. E aí eu deixei aqui a conclusão. Porque maior sofrimento sofreu Jesus Cristo justo, por quanto do pecado no mundo, para vencer a morte e para cumprir o excelso e imensurável propósito de Deus, que era a minha e a tua salvação. Jesus era o justo, porém ele sofreu por conta do mundo em que ele encontrou quando aqui esteve. Ele sofreu por conta que era uma guerra espiritual, quando foi levado para o deserto e diante do seu ministério. E por último, o propósito de Deus, que o Senhor viesse a passar pela cruz. Capítulo 21 de Mateus fala, quando Jesus fala sobre isso ao seu discípulo, capítulo 21, falando que ele haveria de ser entregue aos sacerdotes, né? E ele iria ser sacrificado, ia ser crucificado. Porém, Jesus, ele
entendia, ainda sendo justo, que o mundo lhe trouxe aflição e que havia uma guerra qual ele estava travada e que ele iria vencer ali por nós, por conta do pecado, não por conta do diabo. Porque o diabo, a exemplo nosso, é uma criatura, está sobre o governo e soberania de Deus. Porque quando Jó, ele impôs a acusação sobre Jó, dentro do que nós lemos no livro de Jó, todas as atitudes e ações do diabo foi justamente pela permissão de Deus frente a este propósito com respeito a Jó. Porém, o Senhor Jesus, sendo justo, porque Jó ele traz apenas a figura, o tipo de Cristo. Porém, Jesus, Cristo justo, ele sofreu por conta do mundo em pecado, por conta da guerra espiritual e foi submisso ao propósito de Deus até o fim. E por quê? Porque ele nos amou. E se deu ali na cruz do Calvário para que eu e você possamos ter esperança de que haverão dias, não aqui, mas com o Senhor, em que não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento e nem morte alguma, e nem choro. Porque lá estaremos em plenitude com o Senhor. Ali estaremos no estado de justiça plena, em um novo corpo, e jamais o pecado ali estará em nós, e lá, sim, lá não haverá sofrimento. Porém, aqui, ainda assim, haveremos, mesmo sendo um justo, mesmo tendo pelo parecer de Deus, sob o parecer de Deus, como foi Jó, sendo justo diante de Deus. Já ouçamos pela fé em Cristo Jesus. Também isso não nos exime do sofrimento. Então aqui reside essas três razões por esta incógnita. E Jó, por saber disso, ainda continuei colocando aqui a respeito de Jó. Quanto a Jó, ele teve uma atitude nobre de dedicação a Deus, ainda que não veja a justiça em tudo que está acontecendo consigo e com a sua família. Se apegará ainda mais à justiça divina, apesar dos muitos males que está sofrendo. Não hesitará em seguir pelos caminhos de Deus em fé, ainda que não entenda e nem esteja conseguindo enxergar qual o sentido e propósito na sua própria vida pelo que estava passando. Jó, ele prosseguiu, ainda que para ele não tinha essa resposta, qual nós temos hoje, com respeito ao propósito. Ainda Jó, ainda que essa incógnita era viva no coração de Jó e o atormentava e o perturbava, ainda assim ele escolheu descansar na justiça e no governo, na justiça de Deus. E mais adiante, nós vemos que ele passou a conhecer também o governo de Deus. E foi nele que Jó descansou, em Deus. Assim façamos nós e compreendamos que sim, o justo ele sofre. E sabemos agora alguma dessas razões para que descansemos nele, no Senhor. Porque há um tempo e um propósito para todas as coisas diante de Deus e aqui, enquanto aqui estivermos. Porém, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Um abraço. Vamos estar agora orando para o encerramento desta meditação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Pai, por esta meditação e reflexão, que possamos, Senhor, não entrarmos em qualquer crise existencial, mas compreendemos que ainda que praticamos o bem, e por praticar este bem viemos a sofrer a injustiça, o sofrimento, a dor, ainda que nos traga a frustração de momento, que descansemos em Ti, ó Pai. Frente a essa realidade, que ainda buscando fazer o bem, Senhor, isso não nos eximirá da dor e do sofrimento. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos dá força diante desse momento, nos faz lembrar sobre essa verdade que aqui estivemos, ó Pai, refletindo. E por tudo aqui te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque maior foi o Senhor Jesus
que sofreu por nós. Não só um sofrimento de momento, Pai, mas um sofrimento que perduraria por toda uma eternidade, quando ele disse: Labá, lamá, 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 sabactane, Deus meu, por que nos abandonaste? Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos dá esse equilíbrio e compreensão em todo o tempo. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.